Muito bem, pessoal. Vamos dar início, então, à isomeria espacial. Bem, isomeria espacial, ela ocorre, existem dois casos onde ela ocorre. Os isômeros apresentam as ligações entre seus átomos dispostas de maneira diferente no espaço. E os dois tipos de isomeria espacial são esses aqui que a gente vai ver. A isomeria geométrica, ou cis-trans, e a isomeria ótica. Neste vídeo, veremos a isomeria geométrica, ou cis e trans, que é uma isomeria espacial. Vocês vão entender melhor por quê, porque os átomos estão dispostos de maneira diferente no espaço. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Podemos, então, dar sequência. Isomeria geométrica, ou cis e trans. Ela ocorre em dois casos, ou em compostos com duplas ligações entre os carbonos, ou então, quando você tem uma cadeia fechada, em compostos de cadeia fechada, né? Ou seja, em compostos cíclicos. Muito bem, nos compostos com duplas ligações, deveremos ter a seguinte estrutura. É isso aqui, ó, gente. Você tem que perceber a presença de dois carbonos ligados por uma ligação dupla. Segunda coisa que você tem que perceber, olha para um carbono, olha para um de cada vez. Isso é uma sugestão para você não ficar muito confuso. Por exemplo, vamos olhar só para o carbono da esquerda. Ele está ligado em dois grupos diferentes, né? A gente considera que R1 é um grupo provavelmente diferente de R2. Agora olha para o outro carbono. Ele também tem dois grupos diferentes ligados a ele, porque está representado aqui genericamente com R3 e R4. Resumindo, galera, quando você tem dois carbonos com uma ligação dupla e cada um deles tem dois grupos diferentes ligados a cada um deles, a gente diz que vai existir essa substância, vão existir moléculas dessa substância em uma forma e moléculas dessa substância em outra forma. Muito bem, então vamos partir, por exemplo. Considere a substância chamada but-2-eno. Ela está representada tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Perceba, 4 carbonos, but, alqueno ou alceno, por isso que a gente fala buteno, pela presença da ligação dupla, e a dupla sai do carbono número 2, nome but-2-eno. Agora eu gostaria que você fizesse um seguinte exercício de raciocínio. Imagina que você está pegando um plano horizontal, ok? Plano horizontal, passando no meio da ligação dupla. Um plano horizontal, tá, pessoal? Não é vertical, um plano horizontal cortando ali a ligação dupla. Ô, professor, mas para que isso? Porque quando você passa um plano horizontal ali, você tem agora uma parte que fica em cima e uma parte que fica embaixo, concorda? Que vamos chamar aqui de plano superior e plano inferior. Então vamos lá? Na molécula da esquerda, você vê dois grupos diferentes ligados ao carbono da esquerda e dois grupos diferentes ligados ao carbono da direita. Está coerente ali com aquele slide anterior, não tá? Você percebe que os dois hidrogênios estão no mesmo plano, ou seja, estão no plano inferior? Ok. Só que a molécula da direita, ela também acompanha o mesmo raciocínio. Até onde que acompanha o raciocínio? Tem dois grupos diferentes ligados ao carbono da esquerda e dois grupos diferentes ligados ao carbono da direita. Porém, você percebe que tem um hidrogênio no plano superior e um hidrogênio no plano inferior, estão em planos opostos? Muito bem, vamos lá? Isômero cis é aquele cujos hidrogênios estão no mesmo plano. E o isômero trans, né, se refere àquele isômero cujos hidrogênios estão em planos opostos, ou seja, um para cima e um para baixo. Tudo bem até aí? Como é que a gente daria um nome para a molécula da esquerda? Você falaria cis, but, 2-eno. E a molécula da direita? Trans, but, 2-eno. E essas duas moléculas, gente, elas existem independente uma da outra. Porque vale a pena já comentar isso aqui com vocês. A molécula cis, não é que a gente está falando que ela está se transformando na trans. Até porque, para se transformar, tem que haver uma reação química que vai quebrar a ligação π, fazer com que aquele carbono gire em torno do seu eixo e a ligação π volte novamente. Dessa maneira, a gente até imaginaria que um isômero cis se transformaria no isômero trans. Mas a gente não está falando isso, a gente está falando que a substância chamada but-2-eno, ela ocorre de duas maneiras diferentes.
na forma cis e na forma trans. São isômeros geométricos. Ok. Agora nós vamos dar exemplos, tá? A molécula da esquerda, ela é chamada trans 1,2 de cloroeteno. Vamos entender por quê? Eteno, 2 carbonos unidos por uma ligação dupla. Dicloro, porque tem a presença de 2 cloros, sendo um cloro no carbono 1 e um outro cloro no carbono 2. E é claro que o restante são as outras ligações, né, são ligações com hidrogênio. Na molécula da esquerda, os 2 hidrogênios estão em posição trans, enquanto que a molécula da direita, os 2 hidrogênios estão na posição cis. Mais um exemplo. E essas moléculas, elas existem independentemente uma da outra. Outro exemplo. 5 carbonos, alceno, penteno. A ligação dupla sai do carbono 2, pente-2eno. No entanto, na molécula da esquerda, olha lá, gente, nos 2 carbonos da ligação dupla, os 2 hidrogênios estão no mesmo plano. E perceba que aqui nesse exemplo, um carbono está ligado num H e num CH3, enquanto que o outro carbono está ligado num H e num CH2, CH3. É sempre bom você perceber que cada um dos 2 carbonos está ligado a 2 grupos diferentes, mas vocês já estão percebendo que sempre tem o hidrogênio na parada. Depois a gente vai comentar melhor sobre isso. Já a molécula trans, pente-2eno, os 2 hidrogênios estão em planos opostos, ok? Agora atenção a este slide. Se você olha rapidamente para essa molécula, tanto da esquerda quanto para a direita, você acha que essa molécula existe na forma cis e na forma trans. Olhe melhor agora, gente. Os 2 carbonos têm uma dupla, ok? Porém, tanto o carbono da esquerda quanto da direita tem 2 grupos iguais ligados em cada carbono. Essa molécula, ela não existe na forma cis e na forma trans. Mas, professor, você tirou uma foto colocando uma molécula ao lado da outra. Eu quis provar para vocês que a molécula da direita ela é idêntica à molécula da esquerda. Pega a molécula da direita, inverte ela não vira a molécula da esquerda? Essa molécula, ela é só ela, 1,1 dicloroeteno. Outro exemplo aqui também, que não apresenta isomeria cis e trans. A molécula da esquerda, ela é idêntica à molécula da direita. Mas como é que você sabe disso? Primeiro vamos olhar o nome dessa molécula, cloroeteno, né? Porque tem um cloro ligado na molécula de eteno. Dá uma olhada, gente. Tudo bem que tem 2 carbonos unidos por uma ligação dupla. Tudo bem que tem um carbono que está ligado em 2 átomos diferentes, o H e o cloro. Mas o outro carbono tem 2 hidrogênios iguais. Esta molécula da esquerda, se você girá-la e invertê-la, ela é a molécula da direita. Então, esta molécula, essa substância, feita de moléculas chamadas cloroeteno, não existe a molécula na forma cis e a molécula na forma trans. Ok, pessoal? E, finalmente, quando você tem uma cadeia fechada em compostos cíclicos, o raciocínio é muito parecido. Veja bem, gente. Essa molécula seria chamada ciclopropano, porque tem 3 carbonos ali formando um ciclo. E você tem 2 carbonos ligados a 2 grupos diferentes. O carbono da esquerda, HCH3, e no carbono da direita, HCH3. E agora imaginando que tem um hidrogênio direcionado para trás da tela e o outro hidrogênio direcionado para frente da tela, consegue visualizar? Tenta imaginar, um hidrogênio está para trás, outro hidrogênio está para frente. Eles não estão em planos opostos? Esse isômero é o isômero trans. Agora, dá uma olhada no outro isômero e imagine agora que esses 2 hidrogênios que você está vendo, eles estão ou vindo para cima de você, né? Ou seja, saindo da tela, ou indo lá para trás da tela, ou seja, os 2 hidrogênios estão para trás. O importante é você perceber que os 2 hidrogênios estão no mesmo plano, concorda? Então, esse aqui é o isômero cis. Agora, um detalhe, gente. Professor, cadê a ligação dupla? Não existe aqui o caso da ligação dupla, porque se você colocar uma ligação dupla unindo esses 2 carbonos do anel, você tem que tirar algum ligante ligado a ele, porque o carbono liga 4 vezes. Então, gente, que conclusão que a gente chega? Isomeria cis e trans numa cadeia fechada
não há ligação dupla nos carbonos que você está avaliando, ok? Já na cadeia aberta tem, ok? Outro exemplo, dá uma olhada na molécula da esquerda, dá uma olhada nos carbonos lá atrás. Então vamos lá, ciclobutano, que tem 4 carbonos no ciclo. Vocês estão notando que no carbono 1 e no carbono 2 tem 2 grupos metil? Então nome 1,2 dimetilciclobutano. E vocês estão percebendo que os 2 hidrogênios estão no mesmo plano, no plano para baixo, vamos dizer assim? Então essa molécula é o isômero cis. Agora dá uma olhada na foto da direita. É a mesma molécula, sim. É também o 1,2 dimetilciclobutano, mas agora é uma outra molécula, é isômera da molécula da esquerda, é a molécula trans. Por quê? Você está vendo 2 carbonos com 2 grupos diferentes ligados em cada um deles. Sendo que o hidrogênio em um carbono está para cima, no plano superior, e o outro hidrogênio está no plano inferior. Ok, gente? E, finalmente, neste exemplo, ele é interessante por quê? Perceba a molécula da esquerda e da direita. É um ciclopentano, com 2 grupos OH ligados em 2 carbonos. Então, ok. Mas você nota que entre esses 2 carbonos, onde estão ligados os grupos OH, tem um carbono no meio que está ligado em 2H? Aí você pode se perguntar, mas aí então esse negócio cis e trans não funciona. Funciona. Vamos começar com a molécula da esquerda? Você está vendo aí os 2 hidrogênios ligados a esses 2 carbonos que estão ligados a 2 grupos OH, eles não estão para baixo? Então esse isômero é o isômero cis. Enquanto que a molécula da direita, você percebe que tem um H para baixo e um H para cima. Esta molécula é uma outra molécula. Essa molécula é chamada trans 1,3 dihidroxiciclopentano. Ok, pessoal? Gente, eu encerro por aqui e a gente retoma em outro slide. Muito obrigado e até breve.